doutor. Buenas Hola, noches. buenas. ¿Estás Buenas bien? noches. Con que no me querían dejar entrar, ¿verdad? Sí, doctor. Bueno, qué bueno. Ahora sí, ya es cierto, ya hacía tiempo que no nos veíamos. Exacto. Verdade. Bueno, Bueno, podemos começar a leitura. sí, Eh, no hay ningún comentario, ninguna cosa que quieran. Pues, Sí. no sé. Há aqui outros, Juliana, eu vou falar em português, há pessoas novas aqui, o Juliano, que é muito aqui, Juliano, tem outras pessoas, tem a Esther, que está aqui também, algumas pessoas novas estão aqui. E alguém quer fazer alguma pergunta antes de começarmos? Eu queria só falar com ele e dizer que eu sou médico aqui em João Pessoa, na Paraíba também. A gente está aqui no Divino Querer. Cesário é doutor também. Queria Sí, dizer hola, que... Yelena. Eliane, ela Sim. não consegue entrar. Eu vou ver. Sim. Temos muitas perguntas hoje, doutor. Temos já 10 perguntas. Uy, bueno, adelante. Sim? Hacemos antes de la lectura? Sí, claro. No, Sim? no, vamos a las ¿No? preguntas. A las perguntas? O sea, vamos a las preguntas, Yelena. Sim. Podemos começar? Podemos começar, Eliane? Sim, podemos. Está bem. O que ficou resolvido? A leitura primeiro? As perguntas. Tá. Eu vou diminuir aqui. Então, vamos começar com as perguntas que já foram feitas. A primeira da Cíntia. Como sabemos se somos todos almas vítimas? Tradução. Como sabemos se todos somos almas vítimas? Bueno, cuando se vive en la divina voluntad, Quando se vive na divina vontade, la divina voluntad contiene en sí misma toda la vida de Jesús, a divina vontade contém em si mesma toda a vida de Jesus, todos sus actos, todos os seus atos, todos los sufrimientos todos os sofrimentos y todas las intenciones que Él puso en cada sufrimiento, tanto en la pasión interior como en la exterior, e todo o sofrimento que ele colocou tanto na paixão interior quanto exterior. todo esto lo contiene la divina voluntad. Tudo isso tem a divina vontade. Y cuando se vive en la divina voluntad, la divina voluntad deposita en nosotros todo lo que ella contiene. E quando se vive na divina vontade, ela deposita em nós tudo que ela tem. Por lo tanto, estamos teniendo como nuestra toda la vida, todos los sufrimientos de Jesús. Então, estamos tendo em nós toda a vida de Jesus. Y junto con eso, estamos renunciando a nuestra voluntad E junto com isso, estamos renunciando à nossa vontade y la estamos crucificando con un clavo por cada acto. e estamos crucificando por um cravo em cada ato. Por lo tanto, ahora el sufrimiento nuestro, de nuestra voluntad, Portanto, agora o sofrimento nosso na nossa vontade, lo unimos a los sufrimientos de Jesús se unimos aos sofrimentos de Jesus, y entonces obtenemos el mérito y los efectos del sufrimiento de Él. então temos os méritos e os efeitos do sofrimento dele. Por lo tanto, nos convertimos en corredentores. Portanto, nos convertemos em corredentores. No solo en alma víctima,
não somente em alma vítima, sino en corredentor. mas em corredentores também. Uhum. ¿Quedaría claro? Sim. Pergunta 2, da Cíntia também. O senhor poderia falar um pouco mais sobre as almas vítimas? Como, por exemplo, os bebês que são abortados. Esses bebês são almas vítimas? Como reparar estas mulheres que fazem essas práticas de aborto? Tradução. ¿Podrías hablar un poco más sobre las almas víctimas? Por ejemplo, los bebés que son abortados, ¿son estos bebés almas víctimas? Como podemos reparar a estas mujeres que realizam estas práticas abortivas? Bueno, acabamos de mencionar algo sobre que tenemos en nosotros los actos que Jesús llevó a cabo. Acabamos de mencionar que temos em nós os atos que Jesus realizou. Por lo tanto, debemos recordar que Jesús tuvo que rehacer y todos los actos pecaminosos de toda la familia humana. Portanto, temos que lembrar que Jesus teve que refazer todos os atos pecaminosos de toda a família humana. Entre ellos incluido el aborto. Entre eles, incluso o aborto. Por lo tanto, nosotros estamos participando de los actos de reparación que Jesús llevó a cabo por estas mujeres que llegan a abortar. Portanto, nós estamos participando desses atos de reparação que Jesus Hizo levou a con cabo, las mujeres que abortan. dessas mulheres que abortam. Ahora, junto con eso, Agora, junto com isso, tenemos que tomar todos esos actos de reparación de Jesús temos que tomar todos esses atos de reparação de Jesus y ofrecérselos a Él e oferecer a Ele, para que Él sienta que que se le está dando la reparación por todos los abortos. para que Ele sinta que se está dando uma reparação para todos os abortos. Jesús le dice a Luisa, Jesus disse a Luísa, fíjate en lo que hago, bueno, esto es en las horas de la pasión, le dice, fíjate en lo que hago para que lo hagas tú también Jesus disse, en las horas de la pasión. nas horas da paixão, perceba o que eu faço para que você faça também. Y en otra ocasión le dice, fíjate en lo que hago para que lo hagas junto conmigo. Em outra ocasião, ele disse, perceba o que eu faço para que faça comigo. Em outra ocasião, Yes. comigo. Y así pueda continuar mi vida en ti. E assim possa continuar a minha vida em você. Por lo tanto, estamos teniendo toda la riqueza de reparación, de amor, de gloria que Jesús le da al Padre Celestial a nombre de todos los abortos que ha habido. Portanto, estamos tendo toda a riqueza, doutor. Riqueza? Sí, De, riqueza sim, de todos os atos de de reparación que Jesús llevó a cabo, sí, por las almas que han abortado. que Jesus realizou pelas almas que foram abortadas. No, que han abortado. Que tem O tem sea, abortado? por las mujeres que han abortado. Ah, pelas mulheres que abortaram, sim. Entonces, teniendo esto, nosotros estamos reparando a Jesús y al Padre Celestial. Tendo isso, nós estamos reparando a Jesus e ao Pai Celestial. Y junto con eso, nuestros actos están sirviendo como conocimiento, como amor, como fuerza, como luz para las almas de esas mujeres y de todos los que participan en los abortos. E com isso, nossos atos estão
Estamos, o sea, nuestros actos están dando luz, conocimiento, fuerza a las almas. Nossos atos estão dando luz, conhecimento, força para as almas, Las almas de aquellas personas que han participado en los abortos, daquelas almas que têm participado dos abortos, con la finalidad de que se conviertan. com a finalidade que se convertam. Entonces, por un lado estamos reparando al Padre, por otro lado estamos reparando a Jesús y por otro lado estamos ayudando a toda la familia humana que ha llegado a este pecado. Por um lado, estamos reparando ao Pai, por outro lado, estamos reparando a Jesus, e por outro lado, a toda a família humana que que han llegado a practicar el aborto. chegaram a praticar o aborto. Uhum. Y eso a través del alma víctima, que es la que vive en la divina voluntad. E isso através da alma vítima que vive na divina vontade. Porque todo esto no se logra desde la voluntad humana. Porque isso não se consegue através da vontade humana. Solamente desde la voluntad divina es como llegamos a obtener toda esta vida de Jesús. Somente através da vontade divina que chegamos a ter toda esta vida de Jesus. Uhum. Pergunta de... ¿Le quedaría claro? Sim, está claro. Graças, doutor. Pergunta de Kalina. Tem uma pergunta sobre um ponto específico. Em um dos volumes, Luísa pede a Jesus o batismo para todas as crianças. Se não me engano, Jesus respondeu afirmativamente ao pedido de Luísa. Isso significa que todas as crianças recebem essa graça? Especialmente as crianças que foram abortadas? Tradução. Tenho na dúvida sobre um punto concreto. En uno de los volúmenes, Luísa le pide a Jesús el bautismo para todos los niños. Se não me equivoco, Jesus respondió afirmativamente ao pedido de Luísa. ¿Significa esto que todos los niños reciben esta gracia? Especialmente los niños que fueron abortados? Bueno, efectivamente, Jesús le dice que sí, que su voluntad ha tomado el encargo de hacerlo siempre y cuando la criatura lo acepte. Jesus diz que sim, que a sua vontade fez isso sempre quando a criatura aceita. O sea, un niño abortado, ¿sí? Ou seja, uma criança abortada, um bebê abortado, En el momento anterior a su muerte, no momento antes da sua morte, va a encontrarse con Jesús. vai encontrar-se com Jesus. Jesús le va a explicar, le va a dar el conocimiento de todo lo que él hizo. Jesus vai dar a esse bebê o conhecimento de tudo que ele fez. Le va a explicar lo que la voluntad humana hizo. E vai explicar o que a vontade humana fez. Y lo va a llenar de amor, E o vai encher de amor, le va a conceder una razón adecuada para que entienda las cosas como son. ele vai conceder uma razão adequada para que entenda as coisas como são. Y después de todo esto, le va a preguntar si quiere con él, sí o no. Depois disso, Jesus vai perguntar se o bebê quer ir com ele, sim ou não. Y aquí en este momento, ese bautismo que la divina voluntad le promete a Luisa, tiene efecto, y entonces el niño contestará, el alma del niño contestará que sí. E agora esse batismo que Jesus disse para Luísa vai ter efeito e o bebê vai responder que sim. Así que no hay problema con ella. Assim que não tem problema com ele. Ahora, los niños que no son abortados, Agora, os bebês que não são abortados, qualquer
bebê, cualquier qualquer niño criança. Uhum. que no sea bautizado, Que não seja batizado, esa promesa de Jesús, esa promesa de que sí, la divina voluntad los bautizará, essa promessa de Jesus que sim, que a divina vontade vai os batizar, está pendiente para la decisión de cada uno. está pendente para a decisão de cada um. No puede ser forzado. Não pode ser forçado. O sea, la persona no va a recibir un bautismo sin desearlo. Ou seja, a pessoa não vai receber um batismo sem desejá-lo. Y si lo desea, de alguna manera unirse a Dios, Jesús, buscará el modo de que esa persona quede bautizada, aunque no exista el sacramento. E se essa pessoa quiser ser batizada, Jesus vai fazer uma forma que ela seja batizada, mesmo que não tenha o sacramento. Uhum. Creo que ya. Uhum. Pergunta de Lígia. Doutor, me desculpe perguntar algo de outro volume, mas acho que seria proveitoso não somente para mim, mas para todos. No volume 13, no capítulo 36, Luísa pergunta a Jesus se nunca houve ruptura entre a vontade dela e a de Jesus. Ele responde que não, que até poderia ter havido algum dano, mas que o amor dele cimentaria tudo. Pergunta: como saber se saímos da vontade divina ou se apenas causamos algum dano a essa fusão de vontades? Tradução. Doutor, sinto perguntar-lhe algo de outro volume, pero creio que seria útil no solo para mim, sino para todos. En el tomo 13, capítulo 36, Luísa le pergunta a Jesus se nunca houve ruptura entre sua vontade e la de Jesus. Ele responde que não, que pode haber habido algum dano, pero que su amor lo cimentaria todo. Pergunta: como sabemos se hemos dejado a vontade divina ou se solo hemos causado algum dano a esta fusão de vontades? Bueno, Jesús nos da su voluntad Jesus nos dá a sua vontade cuando la disposición de la criatura es verdadera. quando na decisão, na disposição da criatura é verdadeira. Y cuando la intención de la criatura es continua. E quando a intenção da criatura é contínua. En algunos momentos puede haber actos que no estén incluidos en la divina voluntad, Em algum momento podem ter atos que não estejam incluídos na divina vontade, pero serán siempre y cuando esos actos sean involuntarios. mas será sempre quando esses atos sejam involuntários. Jesús suple por la criatura Jesus supre pela criatura y cuando la criatura vuelve otra vez a estar atenta, a estar unida a la divina voluntad, e quando a criatura volta a estar atenta, a estar unida à divina vontade, Jesús le da como el acto que él hizo solo, como si lo hubieran hecho los dos. Jesus dá o ato que ele fez sozinho, como se tivesse sido feito pelos dois. Por lo tanto, le dice que esos actos, o sea, lo que no se sale de su voluntad, Portanto, ele disse que esses atos que não saem da sua vontade, o sea, no la sacan de su voluntad, não tiram essa pessoa da sua vontade, pero pierde un acto. mas perde um ato. Y que un acto son gracias, dones, atributos divinos que está recibiendo, pero como no lo hizo ella, esa persona,
eso queda como acto divino, pero sin mérito. Mas esses atos são dons, O sea, bueno, esos actos se le dan a la criatura, pero sin mérito. esses atos ele dá à criatura, mas sem méritos, Pero no la sacan de la divina voluntad. mas não tiram ela da divina vontade. La única manera de salirse de la divina voluntad A única maneira dela sair da divina vontade es cuando son actos voluntarios, é quando são atos voluntários, de decir, no quiero vivir en la divina voluntad. de dizer não quero viver na divina vontade. O sea, cuando pecamos. Ou seja, quando pecamos. Ahí, en ese momento, sí nos salimos de la divina voluntad y estamos cortando el desarrollo de la vida divina en nosotros. Aí, nesse momento, saímos da divina vontade e estamos tirando o desenvolvimento da divina vontade em nós. Uhum. Oye, Pergunta de Natália. Juliana, si las personas que hacen estas preguntas están ahorita en el chat, sería conveniente que nos digan si queda o no queda aclarado. Se as pessoas que fizeram a pergunta estão aqui presentes, seria bom se elas dissessem se está esclarecido ou não. A última pergunta foi da Lígia. A Lígia não está hoje. Não é mesmo, Eliane? Ela não pôde. Você está sem o áudio. Não, provavelmente ela não estará agora. Mais tarde, um pouquinho até pode ser, mas... Eu gostaria de fazer uma pergunta dentro dessa explicação do doutor Salvador. Sim. Doutor Salvador, Sí, então, naturalmente que os pecados nos afastam da vontade divina e da graça divina. E também a gente sabe que é um processo, né? É um dom, mas esse dom, ele é um processo que vai amadurecendo dentro da gente. Como a gente... a ver, Juliana. Deixa a Juliana traduzir, tem que falar aos poucos. Ok. Naturalmente, los pecados nos alejan de la divina voluntad. Este dom es Juliano, pode ir falando aqui um pouquinho. Tá, então, como ele é um dom, né? Eu gostaria de saber que, como que a gente identifica, são pelos frutos ou são somente pelos nossos atos que a gente não cai no pecado? A pergunta basicamente é assim, como que a gente entende se a gente está amadurecendo na vontade divina? Se são pelos frutos ou pelos atos, como entendemos que estamos amadurecendo? Estamos qué? Amadurecendo na vontade divina. Se estamos madurando em la divina vontade. É isso? ¿Estamos qué? Madurando. Crescendo, talvez. Crescendo. Todos los actos que se lleven a cabo en la divina voluntad Todos os atos que são realizados na divina vontade, la característica de ellos es que el yo desaparece. a característica deles é que eu desapareça. Cuando aparece el yo, entonces no son actos de voluntad humana. Quando aparece eu, então são atos da vontade humana. Y aquí entra lo que acabamos de decir en la pregunta anterior. E aqui entra o que acabamos de dizer na pergunta anterior. Si la distracción o la aparición del yo es involuntaria, Se a distração ou a aparição do eu é voluntária, involuntaria, involuntária, entonces no se sale de la divina voluntad. então, se é involuntária, não se sai da divina vontade. Si es voluntaria, ahí sí nos salimos de ella. Se é voluntária, então sim, aí nós saímos da divina vontade. ¿Sí?
No sé si con esto. Está. Deu já para entender. Assim, basicamente eu entendi que nós temos que entender quando o nosso eu diminui. Então, já podemos perceber os frutos da vontade divina. Compreendido Tenemos que dessa mirar forma. cuando nuestro yo disminuye, entonces ya podemos ver la divina voluntad en nosotros. Sí, nada más que no es que el yo disminuya, Não é que sino eu diminua, sino que desaparezca. mas que desapareça. Si disminuye es una virtud que se llama humildad. Se diminui é uma virtude que se chama humildade. Y en la divina voluntad lo que se necesita es que matemos nuestro yo. E na divina vontade, o que se precisa é que matemos o nosso eu. Excelente. ¿Ya se desapareció, Juliana? Já, não sei se cayó, o que passou. Bueno, Podemos seguir com as perguntas pues sí. das pessoas? Agora a pergunta da Natália. Acredito que a Natália está presente. Eu vi que ela estava aí. Doutor, boa noite. Pudesse comentar, por favor, sobre o que Jesus falou a Luísa Picarreta no capítulo 37, de modo que minha vontade dirigiu a paixão, deu vida ao meu coração e sublimou a cruz. Tradução. Buenas noches, doutor. ¿Podría comentar lo que Jesús le dijo a Luisa Picarreta en el capítulo 37? Así que mi voluntad ha dirigido la pasión, ha dado vida a mi corazón, ha sublimado la cruz. Jesús nos dice que la divina voluntad es el motor de todas las acciones de Él. Bueno, Jesús de nos Dios. dice, ¿de? Que la divina voluntad es el motor de todas las acciones de Dios. Que a divina vontade é o motor de todas as ações de Deus. Y al mismo tiempo es el almacén de todos los actos que la divinidad ha hecho. E ao mesmo tempo é o armazém de todos os atos que a divindade tem feito. Por lo tanto, cuando Jesús actúa, Portanto, quando Jesus age, puede ser predicando, caminando, trabajando, sufriendo. pode ser evangelizando, caminhando, sofrendo. La divina voluntad es la que está siendo el motor de todos esos actos. A divina vontade é o que está sendo o motor de todos os seus atos. Por lo tanto, la divina voluntad es la que está como punto de partida de todos los efectos de la pasión. Portanto, a divina vontade é o motor de todos os efeitos da paixão, ¿Sí? Que son llevados a cabo a través de la humanidad de Jesús. que são realizados através da humanidade de Jesus. Si la divina voluntad no hubiera participado en la pasión, Se a divina vontade não tivesse participado da paixão, no hubiese producido los actos de Jesús en la pasión, não tivesse produzido os atos de Jesus na paixão, Jesús no hubiera podido hacer nada. Jesus não poderia haver feito nada. Lo mismo es en los actos de la divinidad, lo mismo es en la creación. O mesmo é nos atos da divindade, nos atos da criação. La divina voluntad es la que motiva todos los actos que se llevan a cabo para crear todo el universo. A divina vontade é o que motiva todos os atos para serem realizados Todo lo creado. em tudo que foi criado. Entonces, la pregunta era cómo es que la divina voluntad
participa o mueve o dirige la pasión? A pergunta é sobre que Jesus disse: Assim que mi voluntad ha dirigido la pasión, ha dado vida a mi corazón, ha sublimado la cruz. Por eso, entonces creo que ya queda contestado. La divina voluntad es el motor. Assim que ele acredita que já está respondido, a divina vontade é o motor. ¿Sí? La cruz no es por sí misma lo que santifica, A cruz não é por si mesma o que santifica, sino el sufrimiento de Jesús en la cruz es lo que le da valor al sufrimiento. mas é o sofrimento de Jesus na cruz é o que dá valor ao sofrimento. Y si ese sufrimiento en la cruz es motivado por la divina voluntad, E se esse sofrimento na cruz é motivado pela divina vontade, entonces la divina voluntad está dirigiendo todos esos actos y todos esos logros. então a divina vontade está dirigindo todos esses atos e esses dons. Al mismo tiempo, la divina voluntad está motivando que el corazón de Jesús lleve a cabo todas sus acciones. Ao mesmo tempo, a divina vontade está motivando todos os atos de Jesus e suas ações, Del corazón de Jesús, no coração de Jesus, tanto materiales tanto materiais como espirituales. como espirituais. O sea, todo lo que conocemos del amor de Jesús enfocado en su corazón, Tudo que conhecemos do amor de Jesus colocado no seu coração, todo es producto de la acción de la divina voluntad en él. tudo provém da ação da divina vontade nele. Uhum. Gracias, doctor. ¿No? ¿Sí quedó claro? Sí, Bueno, Pergunta de Silânia, que também está presente. Existem novidades sobre o processo de beatificação ou canonização da Luísa Picarreta? Há alguma novidade sobre o processo de beatificação ou canonização de Luísa Picarreta? sí, Sim. se ha detenido el proceso, Há parado o processo? sí, se ha detenido el proceso Uhum. porque dicen que hay errores Porque dizem que há erros teológicos, teológicos, cristológicos cristológicos y antropológicos. e antropológicos. ¿Cuáles sean esos errores? No lo han dicho. Quais são esses erros? Eles não disseram. Más bien, todo esto es producto del ataque del enemigo para que no se apruebe. Mas tudo isso é ataque do inimigo para que não seja aprovado. Porque los escritos de Luisa están aprobados primero por el arzobispo de Trani en la época de Luisa y por un santo que es San Aníbal de María de Francia. Porque os escritos de Luísa estão aprovados pelo arcebispo de Trani, na época da Luísa, e por um santo, Santo Aníbal de Freitas. Y aparte ha sido aprobada la obra en varios lugares del mundo por las conferencias episcopales. E além disso, tem sido aprovado em várias partes do mundo pelas Por las conferencias episcopales. conferências episcopais. Entonces, se ha estudiado, se ha visto que no tienen errores, pero ahora salen con esto. Então, eles têm estudado, têm visto que não tem os erros, mas agora eles saem com isso. Ahora, creo, esa es opinión mía. Agora, essa é a opinião do doutor. Nosotros, al leer los escritos de Luisa, Nós, ao lermos os escritos de Luísa, nos podemos dar cuenta si hay o no hay algo que esté en contra de la doctrina de nuestra iglesia. nós podemos dar conta se tem ou não tem algo que está contra a doutrina da igreja.
y habiendo leído toda la obra, E tendo lido toda a obra, no hay nada que se oponga a la doctrina. não tem nada que se oponha à doutrina. Simplemente toda esta revelación Simplesmente toda essa revelação es el cómo se lleva a cabo é como se realiza todo lo que Jesús nos dejó en el Evangelio. tudo o que Jesus nos deixou no Evangelho. En la última cena, Na última ceia, Jesús está orando, está rezándole al Padre, pidiéndole al Padre Jesus está pedindo ao Pai que nosotros lleguemos a ser uno con ellos, que nós cheguemos a ser um com eles, pero de la misma manera que Él y el Padre son uno. mas da mesma maneira que Ele com o Pai são um. Y eso se lleva a cabo a través de Jesús en nosotros E isso se realiza através de Jesus em nós y del Padre en Jesús. e do Pai em Jesus. Porque le dice, Padre, yo en ellos, Porque disse, Pai, eu neles, tú en mí, tu em mim, para que ellos sean uno para que eles sejam um. y sean uno con nosotros E ser um com nós, de la misma manera que que nosotros somos uno. da mesma maneira que nós somos um. Eso es exactamente la finalidad de Dios en todas sus obras. Essa é exatamente a finalidade de Deus em todas as suas obras. Y eso es el reino de Dios en la tierra. E esse é o reino de Deus na terra. Lo único es que nos dijo que en ese momento no nos podía decir cómo, A única coisa é que ele disse que nesse momento ele não poderia nos dizer como, porque no podríamos con ese conocimiento. porque não poderíamos com esse conhecimento. Y ahora, en esta revelación, lo único que está haciendo Jesús es diciéndonos cómo lograr esa unidad que nos dejó dicho allá en el Evangelio. E agora, com essa revelação, ele nos está dizendo como conseguir essa união que ele nos disse no Evangelho. Así que yo creo que desde mi punto de vista, repito, es una opinión personal, o sea, no hay nada que se oponga. Assim, ele acredita que, do ponto de vista dele pessoal, não tem nada nos escritos que se oponha. El catecismo de la Iglesia Católica O Catecismo da Igreja Católica nos habla de que Dios nos quiere participar de su naturaleza, nos fala que Deus nos quer fazer participar da sua natureza, de su vida, da sua vida, de sus atributos, dos seus atributos, de sus obras. de suas obras. Y nos dice que tenemos que llegar a ser una sola cosa con Jesús. E disse que temos que chegar a fazer uma só coisa com Jesus. Si nos damos cuenta con esto, toda la revelación de Luisa es exactamente el cómo llegar a esto. Se damos conta disso, toda a revelação de Luísa é como chegar a isso. Y cuáles son los resultados o los efectos de ser uno con ellos. E quais são os resultados, os efeitos de chegar a ser um com eles. Así que no hay nada de contradicción. Assim que não há nada de contradição. Y junto con todo esto, los escritos de Luisa fueron revisados 4 veces. E junto com tudo isso, os escritos da Luísa foram revisados 4 vezes. 2 veces en la diócesis 2 vezes na diocese y 2 veces en el Vaticano. e 2 vezes no Vaticano. Y en todo se encontró positivo. O sea, no hay nada en contra. E em tudo se encontrou positivo, ou seja, não tem nada em contra.
Por lo tanto, ¿qué debemos pensar? Portanto, o que devemos pensar? Que ahí hay mano negra, E aí há uma mão negra, ¿sí? Mano negra del enemigo que está queriendo detener todo esto. a mão negra do inimigo que está querendo deter tudo. ¿Ya? Sim. Pergunta da Cíntia. Devemos ser obedientes às autoridades constituídas, mesmo que não concordemos? Por exemplo, aos padres e outras autoridades governamentais? Tradução. Devemos ser obedientes às autoridades constituídas, incluso se não estamos de acordo? Por exemplo, a los sacerdotes e outras autoridades gubernamentales? Vamos a ver. Vamos ver. Hay varias lecturas en el libro del cielo donde Jesús nos habla acerca de la obediencia. Tem várias leituras no livro do céu que Jesus nos fala sobre a obediência. Una de ellas es muy curiosa Uma delas é muito curiosa, porque Luisa empieza a decirle a Jesús porque Luísa começa a dizer a Jesus que por qué no la obliga a obedecer a quien tiene autoridad sobre ella. porque ele não obriga a ela obedecer sobre quem tem autoridade sobre ela. Y entonces Jesús le contesta Então Jesus responde a ela que la razón es muy clara, que a razão é muito clara. ¿sí? Es más, mejor se las voy a leer para no decirlo con mis palabras. Ele vai ler para não dizer com as palavras dele. Es la lectura del volumen 4, É a leitura do volume 4, la 156, a 156, de diciembre 3 de 1902. dezembro 13 de 1902. Y dice Luisa, Disse esta Luísa, mañana, encontrándome en mi habitual estado y continuando mis temores, esta manhã encontrando em meu habitual estado e nos meus continuando mis temores, continuando em meus temores, al venir Jesús le he dicho, ao vir Jesus, disse a ele: vida de mi vida, vida de minha vida, ¿de dónde viene que no me haces obedecer las órdenes de los superiores? da onde vem que não me faz obedecer às ordens dos superiores? ¿Y quiénes eran los superiores? Los sacerdotes. E quem serão os superiores? Os sacerdotes. Y el obispo que tenía a su cargo a Luisa. E o bispo que era responsável pela Luísa. Y entonces Jesús le contesta, Então Jesus responde a ela: dice, hija mía, ¿no ves de dónde viene el conflicto? filha minha, não vês da onde que vem o conflito? De que el querer humano no se una con el divino Que o querer humano não se una com o divino. y se den el beso juntos. E que Se den el beso juntos. se veem Que se besen. Que se veam juntos. juntos. Está bem. ¿Sí? De modo de formar uno solo. De modo de formar um só. Ojo con esto. Lo que le está diciendo es que el querer humano debe estar unido con el querer divino. O que ele disse é que o querer humano deve estar unido ao querer divino, Hasta llegar a formar uno solo. até chegar a formar um só. Dice, y cuando hay conflicto entre estos dos quereres, Ele disse, e quando tem conflito entre esses dois quereres,
siendo superior el querer divino, sendo superior o querer divino, el querer humano debe perder por fuerza. o querer humano deve perder por força. Entonces, ¿qué nos está diciendo? La obediencia que nos den los sacerdotes, los superiores, siempre y cuando esté de acuerdo con la voluntad de Dios, Ele está dizendo que a obediência aos sacerdotes, aos superiores, sempre e quando estejam de acordo com a vontade de Deus, debemos obedecerla. devemos obedecê-la. Pero si no está de acuerdo Mas, se não está de acordo, o está en contra, ou está contra, no tenemos por qué obedecerlo. não temos por que obedecer. ¿De acuerdo? Uhum. Bueno, en otra ocasión, Em outra ocasião, Jesús le dice lo siguiente, Jesus disse o seguinte: que la obediencia no debe estar privada de inteligencia. a obediência não deve estar privada da inteligência. O sea, debemos reflexionar si esa obediencia, lo que nos están diciendo, está o no de acuerdo con Dios. Ou seja, temos que refletir se essa obediência está ou não de acordo com Deus. Y esa es la manera de obedecer o desobedecer. E essa é a maneira de obedecer ou desobedecer. Siempre debemos obedecer a Dios, Sempre devemos obedecer a Deus, nunca al hombre. nunca ao homem. Uma pessoa levantou a mão. Cleonice? Eu, Ju. Oi, Cleonice. Boa noite. Oi, doutor. É só uma pergunta. Nessa questão da obediência, Sim, é uma pergunta sobre a obediência. a gente vê hoje em dia, né, pessoas que querem comungar de joelhos. Nesses tempos, vemos pessoas que desejam comungar de rodillas. No se te escuchó bien. Hay un Não me ruido. escuta? Quando a Cleonice o som, quando a Juliana está dando Cleonice, você pode desligar o seu som quando eu for falar com o doutor? Isso está dando É ainda, né? Você quer saber? Isso, muito obrigada, Cleonice. Ela disse que há pessoas nestes tempos que desejam comungar de rodillas. Que mais, Cleonice? Que mais? Não, aí quando o padre não dar a comunhão, né, para a pessoa de joelho, quer que a pessoa levante, a pessoa acaba não comungando. E ela tem direito de comungar de joelho, né? Mas, assim, esse ato de não comungar seria uma desobediência, não é isso? Então, o padre a vezes não dá a comunhão se a pessoa está de rodillas, solo se não está de rodillas, e a pessoa decide não comungar. Se isso é uma desobediência, La comunión a comunhão debería de ser hincado y en la boca. deveria ser em Hincados y en la boca. de rodillas, doutor? É isso? De rodillas. Sim. De joelhos e na boca. A comunhão deveria ser de joelhos e na boca. Pero, desafortunadamente, Mas, infelizmente, esto se ha ido quitando isso foi se tirando, porque se dice que el hombre ya maduró, el hombre ya tiene mayor madurez porque se diz que o homem já tem uma maior maturidade y que ya no necesitamos estar de rodillas e que já não necessitamos estar mais de joelhos, ni recibirlo en la boca como los niños reciben el alimento en la boca. e receber de joelhos como Recibir la comunión como los niños reciben el alimento en la boca, as crianças recebem o alimento na boca, como los niños.
Sim, como as crianças. ¿sí? Entonces, esto es un acto de soberbia, Então, esse é um ato de soberba, de orgulho, pensando que ya somos dignos de recibir a Jesús. pensando que já somos dignos de receber a Jesus. No tenemos una noción clara Não temos uma noção clara que lo que estamos recibiendo es a la divinidad completa, que estamos recebendo a divindade completa. porque donde está Jesús, que es el Verbo eterno encarnado, Porque onde está Jesus, que é o Verbo eterno encarnado, está el Padre y está el Espíritu Santo. está o Pai e está o Espírito Santo. Son inseparables. São inseparáveis. Por lo tanto, es una obediencia a la Iglesia que no deberíamos recibir. Portanto, é uma obediência à igreja que não devemos seguir. El no recibirla hincado Em não receber de joelhos, la podríamos pasar, não poderíamos lo podríamos aceptar. Não poderíamos aceitar. No, lo podríamos Poderíamos aceitar, desculpa. aceptarlo, Aceitar. Uhum. pero recibirlo en la mano, no. Mas receber na mão, não. Por lo tanto, si yo no comulgo porque no me la quieren dar o hincado o en la mano, digo en la boca, Portanto, se eu não no, comungo porque não querem me dar de joelhos ou na boca, no estoy desobedeciendo, não estou desobedecendo. estoy obedeciendo a Jesús de recibirlo como Él se merece. Estou obedecendo a Jesus de recebê-lo como ele merece. Así que no hay problema. ¿Qué preferimos? Assim que não tem problema, o que nós preferimos? ¿Preferimos recibirlo como nos lo quieren dar Preferimos receber como eles nos querem dar y ofenderlo e ofendê-lo, porque lo recibimos con manos indignas, porque o recebemos com mãos indignas, o nos privamos de recibirlo para darle el honor y la gloria y el amor que Él merece? ou nos privamos de recebê-lo para dar para ele a honra e a glória que ele merece, e o amor. Y además, E além disso, todos los actos que las personas que viven en la divina voluntad llevan a cabo todos os atos que as pessoas que vivem na divina vontade realizam son Eucaristías, es una vida divina que se desarrolla en ese acto. são eucaristias, é uma vida divina que se desenvolve nesse ato. Por lo tanto, dice Jesús que deberíamos estar con la boca siempre abierta Portanto, nos disse Jesus que deveríamos estar com a boca sempre aberta para recibir tantas Eucaristías. para receber tantas eucaristias. Y aparte, vivir en la divina voluntad es vivir unido, fundido con Jesús. E a parte, viver na divina vontade é viver unido, fundido com Jesus. Por lo tanto, o sea, podríamos aceptar recibirlo de pie, Portanto, poderíamos aceitar recebê-lo de pé, pero con la firme intención de expresarle nuestra nada mas com a firme intenção de expressar a ele o nosso nada y que en nuestro espíritu nos hincamos ante Él, e que em nosso espírito nos ponemos de rodillas ante Él, nos colocamos de joelhos diante dele. pero recibirlo en nuestras manos Mas recebê-lo com nossas mãos, en múltiples ocasiones en las horas de la pasión, em muitas ocasiões, nas horas da paixão, do livro As Horas da Paixão, Jesús se queja de que es tomado por manos indignas.
Jesus se queixa de que é tomado por mãos indignas, que apestan a fango, que que apestan, que huelen mal, que cheiram mal, ¿sí? Uhum. Que huelen mal, que huelen a podredumbre. que cheiram a algo podre, Por lo cheira a tanto, lama. Uhum. por lo tanto, se está quejando de que lo recibamos en la mano. Portanto, ele está se queixando de que recebamos ele nas mãos. Y ahí sí no deberíamos de hacerlo. Então, nós não deveríamos fazer isso. Y no es desobediencia. E não é desobediência. Uhum. Doutor, quando Jesus deu a comunhão aos apóstolos, certamente eles não estavam de joelhos e não recebeu na boca, ele distribuiu, não foi assim? Ujú. Pero los apóstoles, sacerdotes, Então, mas o problema, no caso, não é o que está no exterior, mas o que brota do interior que fere o homem. Então, assim, o fato de receber na mão, será que teria algum problema? Porque o que mancha é o que sai de dentro, não o que está fora. Porque no livro do céu, Jesus fala o seguinte, que a natureza é boa, o que corrompe é a vontade. Então, se ele quer habitar dentro de nós, se ele habita dentro de nós, por que nós não podemos tocar nele? Essa é a minha dúvida. Se ele já habita dentro de nós, a boa vontade, como não podemos tocar nele, se ele já vive dentro de nós? Ella pregunta si Jesús vive dentro de nosotros, ¿por qué no podemos tocarlo con nuestras manos en la comunión? porque no son manos consagradas. Porque não são mãos consagradas. Y además, si Jesús nos lo dice, E além disso, se Jesus nos disse, debemos creerlo. devemos acreditar nele. No puedo oponerme a lo que Jesús me dice. Não posso me colocar em contra o que Jesus disse. Jesús no me dice que lo reciba hincado. Jesus não me disse que o receba de joelhos, de rodillas. Por eso es que, estando de pie, aunque debo reconocer que no soy digno, pero lo puedo recibir de pie. Por isso que, estando em pé, devo reconhecer que não sou digno, mas posso recebê-lo de pé. Pero en la mano que él se queja abiertamente de que no quiere ser recibido en las manos, Mas na mão ele se queixa que não quer ser recebido nas mãos. le debo hacer caso. Devo fazer caso a isso, ao que ele diz. Que él va a vivir en mí si vivo en la divina voluntad. Ojo con esto. Para que Jesús haga vida en nosotros después de recibido en la Eucaristía, Para que Jesus faça vida em nós depois de recebê-lo na Eucaristia, se requiere que la persona tenga la divina voluntad en ella. se requer que a pessoa tenha a divina vontade nela. Si no la tiene, Se não a tem, Jesús no se queda en nosotros. Jesus não fica em nós. En cuanto la especie se consume, Enquanto a espécie se consome, la vida de Jesús se va a vida de Jesus se vai y nos deja la gracia. e nos deixa a graça. Que la gracia son los efectos de la vida divina en nosotros. Que a graça são os efeitos da vida divina em nós. Por lo tanto, no es que quiera vivir en nosotros siendo indignos. Portanto, não é que quer viver em nós sendo indignos. Lo que nos hace dignos de que Él viva en nosotros es su voluntad. O que nos faz digno que ele vive em nós é a sua vontade. Si no, entonces en cuanto se consume la especie, se va. Senão, enquanto se consome a espécie, ele se vai. Así que no debemos pensar que es que mis manos no son dignas, pero yo sí. Y algunos sacerdotes dicen que la boca es más sucia que las manos. Que alguns sacerdotes dizem que a boca é mais suja que as mãos. Alguns deles dizem. Uhum. Pero
esto es un deseo, una orden de Jesús. Mas isso é um desejo, uma ordem de Jesus. Por lo tanto, ¿le voy a hacer caso al hombre o le voy a hacer caso a Jesús? Portanto, eu vou fazer caso ao homem ou a Jesus? Y ese sacerdote que se opone a todo esto es un sacerdote que no cree que Jesús habite en la hostia. E esse sacerdote que faz isso é um sacerdote que não acredita que Jesus habita na hóstia. Por lo tanto, es un incrédulo Portanto, é um incrédulo y no tiene ni la menor idea de lo que estamos recibiendo. e não tem a menor ideia do que nós estamos recebendo. Como dije hace un momento, estamos recibiendo la Trinidad. Como ele disse no momento, agora há pouco, nós estamos recebendo a Trindade. Y la mejor muestra de que no saben lo que están haciendo E a maior mostra disso, de que eles não sabem o que eles estão fazendo, en cuanto termina la comunión, enquanto terminam a comunhão, continúan con la misa como si nada hubiera pasado, continuam a missa como se nada tivesse acontecido, incluso hasta con anuncios parroquiales, inclusive com anúncios paroquiais, y en cuanto termina da la bendición y listo. e aí terminam com a bênção e pronto. Y ahí estamos también nosotros, E aí estamos também nós, que en vez de quedarnos meditando, reparando, amando a Jesús, nos salimos inmediatamente y empezamos a llevar nuestra vida normal. que em vez de nós ficarmos aí meditando, reparando, amando a Jesus, nós saímos e seguimos nossa vida, Platicando con quien encontremos conversando com quem nós encontramos, y todos felices de la vida, cada quien hacer lo que siempre hace. e cada um segue a sua vida fazendo o que sempre faz. Y Jesús en nuestro interior, ¿qué? E Jesus em nosso interior, o quê? Por eso se va Por isso ele se vai, y por eso se comulgó Él, e por isso se comungou ele, para reparar por todos estos insultos, todas estas ofensas, todos estos sacrilegios que se llevan a cabo. Por isso ele comungou ele para reparar todas essas ofensas, todos esses sacrilégios que se realizam. Así que cada quien decide a quién obedece, Assim que cada um de nós decide a quem vamos obedecer. pero debemos conocer lo que Jesús pide. Mas temos que conhecer o que Jesus pede. Si yo no conozco nada de esto, de esta revelación, Se eu não conheço nada disso, dessa revelação, y estoy totalmente sometido a la iglesia, estou totalmente submetido à igreja, en ese momento, bueno, hago lo que el sacerdote dice, bom, nesse momento eu faço o que o sacerdote diz. porque sigo pensando que el sacerdote está en común acuerdo con Jesús. Porque sigo pensando que o sacerdote está em comum acordo com Jesus. Pero ahora que conozco el deseo de Jesús, Mas agora que eu conheço os desejos de Jesus, ¿estaría yo cometiendo una falta enorme estaria eu cometendo uma falta enorme si le hago caso al sacerdote y no le hago caso a Jesús? se eu faço caso ao sacerdote e não faço caso a Jesus? No sé si más o menos se entienda. Ele não sabe se mais ou menos ficou entendido? Sim, sim, entendi, sim. Muito obrigada, doutor. Podemos seguir com as perguntas? ¿Qué remedio? Pergunta de Cíntia. Na Divina Vontade, pode rezar o ofício da Imaculada Conceição? Tradução. En la Divina Voluntad se puede rezar el oficio de la Inmaculada Concepción. Jesús nos enseña, Luisa, Jesus ensina a Luísa la manera de rezar. a maneira de rezar. O sea, el rezo, al igual que muchas cosas dentro de la práctica de nuestra religión, A reza, assim como muitas práticas dentro da nossa religião, tiene que
evolucionar, tem que evoluir. porque ahora ya no se trata de una voluntad humana dirigiéndose a una voluntad divina, Porque agora não se trata mais de uma vontade humana dirigindo a vontade divina, dirigiéndose para amarlo, para alabarlo, para compensarlo, ¿sí? Para pedir cosas, dirigindo-se a ele para elogiar ele, amá-lo, pedir coisas, pero todo desde los atributos de la voluntad humana. e isso desde todos os atributos da vontade humana. Ahora la oración se eleva prácticamente para poder darle a Dios lo que Dios quiere recibir. Agora a oração se eleva para dar a Deus o que ele deseja receber. Y Jesús le dice a Luisa que vivir en la divina voluntad E Jesus disse para Luísa que viver na divina vontade es darle Dios a Dios. é dar Deus a Deus. Y eso no lo podemos hacer desde la voluntad humana. E isso não podemos fazer a partir da vontade humana. Por lo tanto, ahora Jesús le enseña a Luisa el nuevo modo de rezar. Portanto, agora Jesus ensina a Luísa um novo modo de rezar. En algún volumen le dice, reza, pero reza como rezo yo. Em algum volume ele disse, reza, mas reza como rezo eu. Y le enseña el modo de rezar, el modo como él reza. E ensina a ela o modo de rezar como ele reza. Y ese modo es el girar para tomar todo lo que Dios ha puesto en todas sus obras, E esse modo é girar para colocar tudo que Deus colocou em suas obras, para apropiarnos de eso y poderle dar lo mismo que Él da. para apropriarmos disso e poder dar a ele o mesmo que ele dá. Por lo tanto, la oración desde la voluntad humana Portanto, a oração, a partir da vontade humana, no tiene la capacidad de poder darle lo que Él desea recibir. não tem a capacidade de poder dar a ele o que ele deseja receber. Ahora, si estamos acostumbrados a algún tipo de oración, algún tipo de rezo, Agora, se estamos acostumados a algum tipo de oração, algum tipo de reza, y todavía no tenemos la convicción de que de lo que Jesús dice en el libro del cielo, e ainda não temos convicção de tudo que Jesus disse no livro do céu, podemos seguir haciendo lo anterior, podemos seguir fazendo o que estávamos fazendo anteriormente, recordando que cada acto lo podemos fundir en la divina voluntad. mas recordando que cada ato nós podemos fundir com a divina vontade. Cada palabra, cada acción. Cada palavra, cada ação. Así que podemos seguir con lo anterior, o sea, pero fundiéndolo en la divina voluntad. Assim que nós podemos seguir com o anterior, mas fundindo-nos com a divina vontade. Poco a poco, Pouco a pouco, Jesús nos va a ir dando el fastidio de todo aquello donde antes nos sentíamos llamados. Jesus nos vai dando um incômodo, um tédio de tudo que antes nós sentíamos chamado. El fastidio, Fastídio, um incômodo, sim. ¿sí? Y si hacemos caso de eso, E se fazemos caso disso, después nos va a dar el desapego total de todo lo anterior. depois nos vai dar o desapego total de tudo anteriormente, de todo o que é anterior. Y nuestra oración será totalmente diferente de la oración actual. E nossa oração será totalmente diferente da oração atual. Porque ahora le estaremos dando el honor, la gloria, la adoración, la reparación que Él desea recibir. Porque agora vamos estar dando a honra, a glória, a adoração, o amor que ele deseja receber.
no solo a nombre mío, não só ao nome meu, ao meu nome, sino a nombre de toda la familia humana. mas em nome de toda a família humana. Y al mismo tiempo estaremos con esta oración llevando bienes a toda la familia humana. E ao mesmo tempo estaremos com essa oração levando bens a toda a família humana, Porque es la misma oración de Jesús. porque é a mesma oração de Jesus. Por lo tanto, tienen los mismos efectos. Portanto, tem os mesmos efeitos. Entonces, podemos hacerlo, sí, Então, pero podemos fazer, sim, fundidos en la divina voluntad. mas fundidos na divina vontade. Y al mismo tiempo, tener la disposición E ao mesmo tempo ter a disposição de que cuando yo sienta un fastidio por aquello que hago, que quando eu sinta um incômodo por aquilo que eu faço, estar seguro de que es Jesús quien me lo está infundiendo estar seguros de que é Jesus que está infundindo em nós isso, esse incômodo, y llevarlo a cabo como una obediencia. e realizar como uma obediência. Uhum. Pergunta de Cíntia. Como devemos participar das festas da igreja, como foi a festa na sexta-feira passada do Sagrado Coração de Jesus? Como devemos participar em las fiestas de la iglesia, como foi la celebración del pasado viernes del Sagrado Corazón de Jesús? Exactamente igual, pero con la intención de hacerlo en la voluntad divina. Exatamente igual, mas na intenção de fazer na divina vontade. Con la intención de hacerlo a nombre de toda la familia humana. Na intenção de fazer em nome de toda a família humana. Hacerlo con la intención de reparar por todas las faltas que la familia humana ha cometido contra su corazón. Fazer com a intenção de reparar sobre todas as faltas que a família humana tem feito contra o seu coração. Y darle el amor, la gloria que debería de recibir a nombre de toda la familia humana. E dar a ele o amor e a glória que ele deveria receber em nome de toda a família humana. Por lo tanto, ¿puedo asistir a estas funciones? Sí, Portanto, posso assistir a essas funções? Sim, pero con la intención de vivirlo todo en la divina voluntad. mas com a intenção de viver tudo na divina vontade, No en la voluntad humana. não na vontade humana. Uhum. Y lo mismo es en las fiestas de la Virgen, lo mismo es en cualquier fiesta de la iglesia referida a Jesús, referida a María. E a mesma coisa é nas festas da Virgem, nas festas de Jesus e de Maria. ¿Sí? É a mesma coisa. Y sobre todo, en todo el tiempo de Semana Santa, E sobre tudo, em todo o tempo da Semana Santa, y el tiempo de preparación a esta semana, e no tempo de preparação para esta semana, o sea, y eso debe ser nuestra intención. ou seja, essa deve ser a nossa intenção. Uhum. Ahora, a última pergunta, que é de Silânia, tem que ver com um escrito que está em 14 de outubro de 1912. Então, teríamos que ler antes esta parte. ¿Está bien? Quem vai ler? Eliane, poderia ler, por favor, 14 de outubro
de 1912, capítulo 38. Eu É um teria, dos trechos que ficamos de ler mesmo hoje. sim, mas, doutor Tomasini, Sí, que me dices de la hora para vós? mejor te lo pregunto yo, Ilene. ¿Qué me dicen de la hora? Porque ustedes ya son, ¿qué? Las 11, ¿no? Sim, 11 são 30 praticamente. 11:30. Sim, ¿Quieren seguir? que dizem, Se nós queremos seguir, ele perguntou. ¿O quieren Eu dormir? quero. Ou nós queremos dormir? então, eu hago esta leitura? Por favor. Sim. Graças, doutor. A divina vontade é o centro, a vida e a origem de tudo em Jesus. Ele dispõe as intenções de quem vive em seu querer. Para tal pessoa, só Jesus basta, e as coisas terrenas não atraem sua vontade. Escrevo coisas passadas. Eu estava pensando comigo mesma. O Senhor falou sobre sua paixão a uns, sobre o seu coração a outros, sobre a cruz e a outros e muitas outras coisas. Eu queria saber quem foi a mais preferida por Jesus. E o meu amável Jesus, ao vir, disse-me: Minha filha, sabes quem foi a mais preferida por mim? Foi a alma a qual manifestei os prodígios e a potência do meu santíssimo querer. Todas as coisas, todas as outras coisas, são partes de mim. Ao contrário, minha vontade é o centro, a vida e a sustentadora de tudo. De modo que minha vontade dirigiu a paixão, deu vida ao meu coração e sublimou a cruz. A minha vontade abrange tudo, abarca tudo e dá efeito a tudo, de modo que é mais do que tudo. Consequentemente, aquele a quem falei sobre o meu querer foi o mais preferido de todos, acima de tudo. Quanto deves agradecer-me por ter me admitido aos segredos do meu querer? Além disso, aquele que está em minha vontade está em minha paixão, e é o meu coração, é toda a beleza da minha cruz, é a minha própria redenção. Não há nada diferente entre mim e ele. Portanto, desejo que estejas todas em meu querer. Se realmente quiseres tomar parte em todos os meus bens. A ver, vamos a ver qué dijo. El hablar de la divina voluntad es lo más grande que hay. Vamos ver o que ele disse. Falar da divina vontade é o mais grande que existe. ¿A quién ha hablado de su pasión? ¿A quién de su corazón? ¿A quién de la cruz? En fin. Pero la grandeza, la que ha sido lo más que ha hablado, es al alma que le ha manifestado su voluntad. Falar da sua paixão, de vários aspectos, mas o mais grande, De a su grandeza corazón, está em falar de su corazón, em seu coração, del corazón de María. do coração de Maria. Todo lo que nos ha dicho Tudo que nos es menor, tem dito es menor que é el hablar menor de su voluntad. que falar da sua vontade. Y aquí es en donde dice que la divina voluntad ha dirigido su pasión, E aqui é onde ele disse que a divina vontade tem dirigido a sua paixão, que le ha dado vida a su corazón, que tem dado vida ao seu coração, que ha sublimado la cruz, que há sublimado la Sublimado. cruz. que há sublimado a cruz. Ujú. ¿Sí? Y luego dice,
mi voluntad abarca y comprende todo. E ele logo disse: a minha vontade abarca e compreende tudo, Aferra todo, se encierra todo encerra tudo, abrange tudo y da efecto a todo. e dá efeito a tudo. Así que mi voluntad es más que todo. Assim que a minha vontade é mais que tudo. Por lo tanto, el hablar de ella es lo más que Dios nos está dando. Portanto, falar dela é o mais que Deus nos está dando. Y luego le dice a Luisa que le debería de agradecer por haberle hablado de esto. Portanto, disse a Luísa que deveria agradecer por ele ter falado sobre isso. Y luego dice, quien está en mi voluntad E logo disse: quem está na minha vontade es mi pasión, é a minha paixão, mi corazón, meu coração, mi cruz, minha cruz, mi redención. minha redenção. No hay cosas diferentes entre esta alma y yo. Não tem coisas diferentes entre esta alma e eu. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿qué nos está diciendo? Então, o que ele nos está dizendo? Que su vida está encerrada en la divina voluntad, Que a sua vida está encerrada na divina vontade, que sus obras están en la divina voluntad que as suas obras estão na divina vontade y que la persona que tiene la divina voluntad lo contiene todo. e que a pessoa que tem a divina vontade contém tudo. Es algo de lo que hemos estado hablando. É uma coisa que nós estamos falando. Por lo tanto, ¿qué es más grande? ¿La devoción al Santísimo Corazón de Jesús? ¿La devoción a los corazones, tanto de María como de Jesús? ¿Cualquier devoción que haya? ¿Cualquier devoción a los santos? ¿O la divina voluntad? Portanto, é maior a devoção ao coração de Jesus, ao coração de Maria, a qualquer devoção que há aos santos ou a devoção à divina vontade. Según lo que nos dice Jesús, su voluntad es superior a todo. Segundo nos disse Jesus, a sua vontade é superior a tudo Y contiene todo. e contém tudo. Por lo tanto, el alma que vive en la divina voluntad Portanto, a alma que vive na divina vontade está consagrada al corazón de Jesús, al corazón de María, está haciendo todo lo que ellos desean y sobre todo está viviendo vida divina. está consagrado ao coração de Jesus, está consagrado ao coração de Maria, está fazendo tudo o que eles fizeram Y tiene estão en sí misma todas las virtudes divinas. e tem em si mesma todas as virtudes divinas. Tiene la vida divina como propia. Tem a vida divina como própria. Entonces, creo que se entiende fácilmente Então ele crê que entendemos facilmente que la divina voluntad es superior a todo lo anterior. que a divina vontade é superior a tudo que tivemos anteriormente, tudo anterior. A ver, seguimos. Podemos seguir com a leitura? ¿Sí? Eliane. Está sem som, Eliane. Eliane, você... Ah, pronto. Outra vez, estava pensando como seria melhor oferecer nossas ações, orações, etc., se, como reparações. Alguém tem que diminuir aí o som, que está dando eco. Orações e como reparações, adorações ou de outra forma. E meu sempre benigno Jesus me disse: minha filha, aquele que está em meu querer e faz suas coisas porque eu as quero, não necessita dispor suas intenções.
estando em minha vontade, conforme age, reza, sofre, eu mesmo disponho tudo como mais me apraz. Agrada-me a reparação, eu a coloco como reparação. Agrada-me o amor, eu a tomo como amor. Sendo eu o dono, faço com elas o que quero. Não é assim para quem não está em minha vontade. São eles mesmos que dispõem, e eu fico sujeito à vontade deles. Nos vuelve a repetir lo mismo. Ele volta a nos repetir o mesmo. En la divina voluntad está todo. Na divina vontade está tudo. Por lo tanto, en un acto de divina voluntad le estamos dando amor, gloria, reparación, alabanza, amor, todo. Portanto, em um ato, na divina vontade, nós estamos dando amor, glória, reparação, tudo. Y Él lo toma como Él quiere. Lo puede tomar como todo junto o particularizarlo. E ele toma como ele quer. Ele pode tomar como tudo junto ou particularizar. Seguimos, Eliana. Outro dia, ao ler no livro de uma santa que antes quase não precisava de alimento e depois passou a necessitar alimentar-se com frequência, e era tanta necessidade a ponto de chorar se nada lhe dessem. Fiquei preocupada com meu próprio estado. Antes, eu comia muito pouco alimento e tinha que vomitar o alimento. Mas agora como mais e não o devolvo. E eu dizia a mim mesma: Jesus bendito, como pode ser isso? Creio que seja falta de mortificação. Minha maldade me leva a essas misérias. E o bendito Jesus, ao vir, disse-me: minha filha, queres saber o porquê? Eis que te satisfaço. Antes, para tornar a alma toda minha, para esvaziá-la de tudo que é sensível e enchê-la com tudo que é celestial e divino, a desapego e até da necessidade do alimento, de modo a quase não precisar dele. Dessa forma, encontrando-se nessas condições, a alma sente claramente que só Jesus basta e nada mais lhe é necessário. Ela se eleva ao alto, despreza tudo, nada lhe interessa, sua vida é celestial. Depois de tê-la bem fundamentada por anos e anos, sem mais temer que o sensível traga sombra das impressões, pois após ter provado o celestial, é quase impossível que a alma prove as coisas terrenas, que nada mais são que lama e imundície. Devolvo-a à vida ordinária, porque desejo que meus filhos participem das coisas que criei por amor a eles, segundo a minha vontade, não a deles. E é apenas por amor a esses filhos que sou obrigado a alimentar os outros. Não apenas isso, mas para mim, a mais bela reparação por parte daqueles que utilizam as coisas naturais, não conforme a minha vontade, é ver estes filhos celestiais tomando as coisas necessárias com sacrifício, desapego e de acordo com a minha vontade. Como podes dizer que há maldade em ti por isso? Nada disso. Que mal há em tomar um pouco mais ou um pouco menos de algo que é meramente terreno quando está em minha vontade? Nada, nada. Na minha vontade, nada pode haver de mal, mas sempre bem, mesmo nas coisas mais indiferentes. E, Prácticamente nos está diciendo lo mismo, ¿no? sim,
Una de las cosas que es fundamental es que todas las cosas las debemos tomar o disfrutar, pero no como, sino que sean cosas de su voluntad. Uma das coisas é que devemos desfrutar das coisas, não que sejam uma coisa da sua vontade, Que no sea nuestra voluntad que la não que, seja a nossa vontade, la que nos lleve a obtener estas cosas. que nos leve a obter estas coisas. Por lo tanto, tenemos que entender que Jesús es celoso, Portanto, temos que entender que Jesus é ciumento, celoso de que hagamos algo por nuestra voluntad. ciumento de que façamos algo por nossa vontade. Si es así, Él nos va privando de esas cosas Se é assim, ele nos vai privando destas coisas hasta que lleguemos a no necesitarlas. até que não precisamos mais necessitar destas coisas. Una vez que esto lo ha logrado, Uma vez que isso se tem conseguido, entonces Él mismo nos va empujando a tener estas mismas cosas. então ele mesmo nos vai empurrando para termos estas mesmas coisas. Pero en ese momento ya está con la seguridad que no es por nuestra voluntad que lo hacemos, Mas nesse momento já tem a segurança que não fazemos isso por nossa vontade, sino que lo hacemos porque es voluntad de Él. mas sim porque fazemos porque é vontade dele. Por lo tanto, esto es como el uso de los bienes naturales en la divina voluntad. Portanto, esse é o uso dos bens naturais na divina vontade. Bueno, Uhum. no sé si haya algo sobre esta lectura. Não sabe se tem alguma coisa sobre essa leitura. A Cleonice levantou a mão. Quer dizer alguma coisa, Cleonice? Foi sem querer, Ju. Ah, está bem. Foi sem querer. Bueno, pues ahora sí las dejo dormir. Nós lemos a leitura, Eliane, de 14 de outubro de 1912, capítulo 38? Não, mas ele que diz por causa da hora. Ah, está bem. Porque há uma pergunta... Espérame, esta lectura, Eliane, Sim. no es la que tú dijiste. Como? Não é a que você disse? Essa leitura? A próxima? Si No, quiere. esta lectura es de septiembre 29 de 1912. Essa leitura é de setembro de 1912. Sim, só um momento. Eu vou olhar aqui o que está passando. Ela... 29 de setembro de 1912. Y tú dijiste de octubre. ¿Yo? No. Entonces sería un espíritu maligno que anda por ahí. No, porque yo no. Que yo cuando inicié, ya inicié sin la data, la fecha, porque Juliana ya lo había dicho. Entonces el espíritu maligno anda aquí conmigo. Bueno, Entonces, ¿qué hacemos? como ustedes quieran. Esta próxima lectura es chica, pequeña, bien pequeñita, medio. Bueno, hay un parágrafo. Continuamos 14 de octubre de 1912. A ver. Tudo que Jesus faz nas almas de seus eleitos é eterno e não está sujeito a perecer. Estando em meu estado habitual, eu me lamentava com o bendito Jesus sobre o meu pobre estado e dizia:
De que me serve que no passado me fizeste tantas graças? Chegaste a me crucificar contigo? De que me serve, se agora tudo terminou? E Jesus: minha filha, o que estás dizendo? Como? Nada te beneficia. Tudo acabou? Falso. Estás enganada. Nada acabou. Tudo te beneficia. Deves saber que tudo o que faço na alma eleita está selado com o selo do Eterno, e não há poder que possa retirar da alma a ação da minha graça. De modo que tudo o que fiz em tua alma, tudo existe, tem vida em ti e te dá alimento contínuo. Portanto, eu te crucifiquei. A crucificação existe, e existe por quantas vezes te crucifiquei. Muitas vezes me deleito em operar nas almas e colocar em depósito nelas, para depois renovar a minha obra, sem remover o que fiz antes. Então, como podes dizer que nada te beneficia e que tudo acabou? Ah, minha filha, os tempos são tão tristes que a minha justiça chega a rejeitar as almas eleitas que recebem os raios sobre si e os impedem de cair sobre o mundo. Estas são as vítimas mais caras do meu coração, e o mundo me obriga a mantê-las quase inativas. Mas não é inatividade a delas, pois estando em minha vontade, enquanto parece que fazem nada, na verdade fazem tudo, inclusive abraçam o imenso, o eterno. Só que o mundo, pela sua maldade, não desfruta de todos os seus efeitos. Fiat. Bueno, aquí simplemente basta decir que todo lo que Jesús lleva a cabo en nosotros es algo que no termina jamás, es eterno. Aqui vai dizer que o que Jesus faz em nós não termina jamais. ¿Sí? Y que prácticamente que las almas víctimas a veces tienen que quedarse sin sufrir porque es necesario castigar. Então, que as almas vítimas às vezes têm que ficar sem sofrer porque é necessário ele castigar o Y mundo. las almas víctimas lo que hacen es mitigar los castigos. E as almas vítimas o que fazem é mitigar os castigos. Creo que ese es el punto, los dos puntos principales, ¿no? Ele acredita que esses são os dois pontos principais, sim. Hay una pregunta de Silania sobre esta lectura, para finalizarmos. Ujú. ¿Puedo hacerlo? Silania perguntou: reclamei para Jesus que as minhas dores tinham desaparecido. Pergunta: doutor, acaso neste trecho se encontra a resposta? Me quejé a Jesus de que mis dolores haviam desaparecido. Doutor, encontro a resposta sobre esto en esta lectura? La primera parte no te entendí. O sea, Me quejé, ela se quejou. ¿son dolores de ella? Sim, são dolores de ella, sim. ¿Es alguna enfermedad o algún sufrimiento que tenga? Silania, é alguma doença ou algum sofrimento que você tem? Que você tinha? Eu tinha fibromialgia logo que começamos na Divina Vontade, e elas desapareceram, simplesmente foram embora. E aí eu reclamei para Jesus: cadê minhas dores, Senhor? Ella tinha fibromialgia e depois desapareceram. E ella se quejou a Jesus porque haviam desaparecido. Ah, bueno. O sea, todo actúa más o menos igual que como nos va diciendo Jesús en los escritos. Mais ou menos igual como Jesus tem nos dito nos escritos. Podríamos pensar
que es Jesús quien le mitiga o le quita los sufrimientos, los dolores, Podemos pensar que é Jesus que diminui ou tira essas dores, si es que ella se había ofrecido como alma víctima. se é que você se ofereceu, Silânia, como alma vítima. Sim, Bueno, Sim. si no, o sea, si es así, Jesús dispone de cada quien porque nosotros hemos perdido nuestros derechos. Assim, Jesus se dispõe de cada porque nós temos perdido nossos direitos. Y todos los derechos los tiene ahora Jesús sobre nosotros. E todos os direitos agora tem Jesus sobre nós. No nos debemos quejar, Não nos devemos queixar, simplemente agradecer lo que Jesús quiere hacer sobre nosotros. simplesmente agradecer sobre o que Jesus quer fazer sobre nós. Y luego, la respuesta más exacta es lo que dice aquí esta lectura al final. E logo a resposta mais exata é o que diz nessa leitura no final. Dice, el mundo me empuja a tenerlas inactivas. O mundo me empurra a Tenerlas inactivas. Sin actuar. sem ação. Uhum. Está hablando de las almas víctimas. Está falando das almas vítimas. ¿Sí? Entonces, dice que estas almas son las más queridas víctimas de su corazón, Diz que essas almas são as mais queridas vítimas do seu coração. pero que el mundo lo obliga a tenerlas sin actuar. Mas que o mundo obriga ele a ter elas sem agir. Dice, pero no es inactividad la suya, Pero não é uma inatividade sua, porque estando en mi voluntad, porque estando na minha vontade, mientras parece que no hacen nada, enquanto parece que elas não fazem nada, hacen todo, elas fazem tudo, abrazan lo inmenso, abraçam o imenso, lo eterno, o eterno, solamente que el mundo no goza de sus efectos. somente que o mundo não goza dos seus efeitos. Así que únase a la voluntad de Dios y agradezca lo que Dios hace en usted. Assim que una-se à vontade de Deus e agradeça o que Deus faz em você. Sea bueno, sea malo, sea sufrimiento, sea gozo, lo que sea, todo en la voluntad de Dios. Seja bom, seja gozo, seja mal, tudo que seja, tudo na vontade de Deus. amém. Amén. Obrigada, doutor. Perfecto. Bueno, Obrigada, doutor. pues que pasen buena noche. Muitas graças, doutora. Obrigada, Muitas doutor. graças, doutor. Nos vemos en alguna otra ocasión. Sim, Buenas que Deus seja louvado. Muitíssimas Fiat, graças. Fiat. Muitas graças. Boa noite a todos. Boa noite a todos.